Meu nome é Mariana, tenho 25 anos, e até pouco tempo atrás, eu era estagiária em um salão de beleza em um bairro de classe média na cidade. Eu sempre fui apaixonada por estética, mas nunca imaginei que iria viver algo que mudaria tanto minha vida em tão pouco tempo. Estava em meu segundo mês de estágio, fazendo os serviços mais simples, como escova, manicure e limpeza, enquanto os profissionais mais experientes ficavam com os cortes e os serviços mais sofisticados. Era um dia comum, e eu estava ali, cuidando da limpeza do salão e tentando me manter ocupada, quando meu chefe, o proprietário, começou a se sentir mal. Ele pediu para ir ao hospital e, antes de sair, me disse: "Você vai ter que cuidar dos clientes sozinha hoje." Na hora, eu senti aquele frio na barriga. Como assim eu, que ainda estava aprendendo tudo, teria que atender os clientes sozinha? Mas não havia outra opção. Ele estava indo embora e, sinceramente, não achava que ele estava exagerando, estava realmente mal. Fui tomar coragem e comecei a atender os primeiros clientes. Cada um deles parecia uma grande responsabilidade, e eu só conseguia pensar no pior cenário: fazer algo errado e ter que ouvir as críticas. Porém, ao longo da tarde, algo aconteceu que me fez perceber que não estava tão sozinha quanto pensava. Uma das clientes mais regulares do salão entrou. Ela era uma senhora que sempre vinha fazer um corte simples, algo rápido, sem frescura. Mas, naquele dia, parecia que ela estava ainda mais ansiosa, e eu não sabia bem como lidar com a situação. Ela sentou na cadeira e disse: "Mariana, eu quero um corte novo. Já estou cansada de sempre fazer o mesmo." Eu fiquei em choque. Eu, uma estagiária com apenas 2 meses de experiência, teria que mudar o visual dela? Tentei manter a calma e sugeri um corte mais moderno, mas também não muito radical. Ela concordou e, com as mãos tremendo um pouco, comecei a trabalhar. Eu estava tão concentrada que, quando terminei, senti uma sensação de alívio, como se tivesse completado uma missão impossível. No final do atendimento, ela me deu um sorriso e um elogio inesperado: "Você fez um ótimo trabalho, Mariana. O melhor corte que fiz aqui em anos." Eu não sabia se acreditava. Ela me entregou uma gorjeta de 10.000 won e, com um brilho nos olhos, disse: "Isso é para você, por ter me dado o melhor corte de todos." Foi a primeira vez que alguém me deu uma gorjeta tão generosa, e me senti como se tivesse conquistado algo muito grande, apesar de ser apenas um estágio. Aquele dia foi um divisor de águas. A partir dali, eu não era mais apenas uma estagiária. Eu tinha me provado capaz, e meus clientes começaram a me reconhecer pelo meu trabalho. Quando meu chefe voltou ao salão, ele parecia surpreso com o quanto eu havia conseguido administrar bem tudo. Mas, para ser sincera, eu estava mais surpresa do que ele. Nunca imaginei que, em uma tarde de crise, eu fosse ser capaz de não só lidar com a pressão, mas também fazer uma cliente sair tão satisfeita que me tornasse mais que uma estagiária. Eu me tornei alguém que realmente poderia mudar a vida de quem passasse por minhas mãos. Era uma noite fria de outono quando a cliente entrou no salão. Eu estava mais uma vez ocupada com as tarefas do dia, que variavam entre organizar os produtos e tentar ajudar os outros profissionais sempre que possível. O salão, como sempre, estava cheio de movimento, mas aquela noite tinha um clima diferente. O horário estava mais tranquilo, o que permitia a todos um pouco mais de tempo para respirar e dar atenção aos detalhes. O som das tesouras cortando cabelos e as conversas baixas de outros clientes eram o pano de fundo perfeito para o meu nervosismo. Apesar de ter me acostumado com o ambiente, ainda não conseguia deixar de sentir uma leve ansiedade ao pensar nas minhas responsabilidades e no que eu ainda não sabia fazer. Eu era a estagiária do salão, com pouco mais de 2 meses de experiência, e minha função, até então, havia sido dar apoio, fazer serviços simples como escovas, tratamentos rápidos, e de vez em quando, acompanhar os cabeleireiros experientes enquanto observava. Ainda não me sentia preparada para ser o centro das atenções, muito menos para cortar o cabelo de alguém que realmente tivesse expectativas. Foi quando a porta do salão se abriu e uma mulher entrou, trazendo consigo um ar de sofisticação simples. Ela estava bem vestida, com um semblante tranquilo, mas seus olhos mostravam um toque de inquietação. Com um sorriso amigável, ela se aproximou do balcão e, em voz suave, pediu um corte simples, algo bem básico. O tipo de corte que eu sabia fazer, mas que, ainda assim, me fazia sentir aquele frio na barriga. A senhora, por volta dos seus 50 e poucos anos,
Foi acolhida pela recepcionista, que me olhou e, como se fosse uma decisão do destino, me chamou para atendê-la. Eu respirei fundo e me dirigi à cadeira onde ela estava esperando. Pode sentar, por favor. O que posso fazer por você hoje? Perguntei, tentando soar o mais profissional possível, apesar da ansiedade que apertava meu peito. A cliente se acomodou e, com um sorriso simpático, disse que só queria um corte simples, um pouco mais curto, com as pontas levemente arredondadas. Acredito que ela percebeu o nervosismo em minha expressão, porque, ao invés de apenas falar do que queria, ela começou a conversar mais comigo. Na verdade, Mariana, eu costumava chamar um cabeleireiro para fazer o serviço em casa, mas ele teve um imprevisto e não pôde vir hoje. Decidi tentar o salão e acabei ficando com você, comentou ela com um tom leve e descontraído. Eu me sentia aliviada por ela estar sendo tão gentil, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade de atender bem parecia crescer a cada palavra que ela dizia. Era um corte simples, mas para mim, naquele momento, não era nada simples. Eu sabia que, se ela não ficasse satisfeita, o impacto não seria só profissional, mas também emocional. Eu ainda estava em um ponto do estágio em que, quando alguém ficava insatisfeito, o peso da crítica era quase insuportável. Enquanto eu separava as ferramentas e começava a trabalhar, a senhora seguiu conversando, agora mais descontraída. Ela me contou sobre sua vida, sobre os filhos e os netos, e até sobre como o tempo parecia passar rápido demais. Fiquei impressionada com o quanto ela parecia genuinamente interessada em me conhecer, mesmo sendo eu uma simples estagiária. Eu, por outro lado, ouvi atentamente, buscando distração para os nervos, e ao mesmo tempo me concentrando no corte. Sabia que não podia vacilar. Com as mãos um pouco tremendo, comecei a cortar. Cada movimento da tesoura parecia amplificado, e o silêncio do salão estava quase palpável. Eu sentia o peso da responsabilidade nas minhas mãos, mas ao mesmo tempo uma certeza de que estava fazendo o que amava. Esse equilíbrio entre o medo de errar e a certeza de que estava no caminho certo se tornou o ritmo de todo o processo. Para a cliente, parecia que tudo estava acontecendo de forma natural. O corte estava tomando forma quando ela começou a fazer mais perguntas sobre o salão, sobre os outros profissionais, e para minha surpresa, também sobre minha história. Perguntou sobre como eu havia começado, se gostava de trabalhar com cabelo e o que mais me motivava. Eu, um pouco envergonhada, comecei a falar mais sobre minha trajetória e como o estágio ali tinha sido uma experiência única. Ela ouviu com atenção, e até deu risada quando comentei que meu objetivo era me tornar uma profissional reconhecida, mas que, por enquanto, ainda estava aprendendo e tentando me aprimorar. Quando terminei o corte, pedi para ela conferir no espelho. Ela olhou, passou as mãos pelo cabelo e sorriu. Ficou ótimo, Mariana. Estou muito satisfeita, realmente gostei muito do resultado, disse, com um tom de voz que me fez sentir um calor no peito. Eu não sabia exatamente o que fazer com aquele elogio. Fiquei meio sem palavras, tentada a agradecer, mas sem saber como, porque parecia tão genuíno e tão repentino. No entanto, algo mais surpreendente aconteceu. Ela se levantou da cadeira, pegou sua bolsa, e ao me entregar o pagamento, disse: "Você fez um trabalho muito bom, Mariana. Muito melhor do que eu esperava de um salão que nunca frequentei antes." Fiquei sem reação por um momento, mas o impacto daquilo foi imediato. Ela então tirou uma nota de 10.000 won da carteira e a colocou sobre a mesa. Era uma gorjeta generosa, quase 10 vezes o valor do serviço. "Isso é para você, Mariana. Para agradecer o excelente trabalho que fez", disse ela, com um sorriso caloroso no rosto. Eu fiquei parada por um momento, com os olhos arregalados. A gorjeta, que para mim parecia uma fortuna, representava mais do que o simples pagamento por um serviço. Era um reconhecimento que eu nunca tinha recebido antes, e me fez sentir que, naquele momento, algo havia mudado de forma definitiva. Era a prova de que eu estava começando a ser mais do que uma estagiária. Estava sendo reconhecida como profissional. Com a gorjeta ainda em mãos, me despedi dela, agradeci com palavras que, àquela altura, pareciam insuficientes para expressar a gratidão que eu sentia. Quando ela saiu do salão, um sorriso bobo se formou no meu rosto. Eu sabia que esse pequeno momento, esse simples corte de cabelo, seria o marco que me impulsionaria para o próximo passo da minha carreira. A partir dali,
Não era mais só a estagiária que observava e ajudava os outros. Eu era uma profissional em construção, alguém capaz de causar impacto nas pessoas com o que fazia, alguém que começava a se estabelecer. Após aquele primeiro elogio inesperado e a gorjeta generosa, minha trajetória no salão começou a mudar de maneira sutil, mas definitiva. Não era só o pagamento que me fazia sentir que algo havia virado a chave em minha carreira. Era a sensação de que as pessoas começaram a olhar para mim de forma diferente. Não mais como a estagiária que estava ali para aprender e apoiar, mas como alguém que poderia entregar um trabalho digno de confiança e profissionalismo. O salão continuava movimentado, como sempre, mas eu percebia que, aos poucos, as pessoas começaram a me procurar mais. Aquele primeiro corte simples não só havia sido um sucesso com a cliente, mas também com outros que me viam como parte integrante da equipe. Meus colegas de trabalho também começaram a me dar mais responsabilidades. Eu já não ficava apenas no canto, acompanhando os cabeleireiros mais experientes. Agora, fazia parte do processo, participava das decisões e até sugeria ideias. A transição de estagiária para funcionária começou a se dar de forma gradual, mas perceptível. Foi quando um fato marcante aconteceu. Uma cliente, que havia visitado o salão poucas vezes antes, pediu especificamente para ser atendida por mim. Eu só gosto de como você corta meu cabelo, Mariana. Não confio em mais ninguém aqui, ela disse com um sorriso, um elogio sincero que fez meu peito inchar de felicidade. Era a primeira vez que alguém se mostrava tão fiel ao meu trabalho. Naquele momento, eu não era mais só uma estagiária, era responsável pela confiança daquela cliente. E com ela vieram outras, algumas que, como ela, se tornaram clientes fixas. Era um sinal claro de que meu trabalho estava gerando resultados e impactando as pessoas de maneira positiva. Com o tempo, a confiança que eu havia conquistado não ficou restrita a essa cliente ou a outras de confiança. Eu comecei a perceber que a minha confiança também estava aumentando. O medo de errar foi substituído pela coragem de tentar e, mais importante, pela coragem de admitir que nem sempre tudo sairia perfeito. Eu estava aprendendo com meus erros, e isso me fez crescer em um ritmo surpreendente. Minha habilidade em cortar cabelos se tornou mais precisa, minha técnica mais refinada, e minha capacidade de entender o que cada cliente desejava foi se tornando mais afiada. Não demorou muito para que os desafios fossem ficando maiores. Eu já não me limitava mais a cortes simples ou apenas à manutenção de um visual. Comecei a ser chamada para serviços mais complexos, como mudanças de corte mais radicais, mudanças de cor e até tratamentos específicos para diferentes tipos de cabelo. No começo, fiquei apreensiva. Pensava, e se algo der errado? E se a cor não ficar como esperado? Mas, ao mesmo tempo, sabia que esse era o meu momento de provar que estava pronta para crescer. E mais importante, sabia que eu já tinha as ferramentas para dar o melhor de mim. Foi então que uma cliente, que já frequentava o salão há algum tempo, me procurou para fazer uma mudança mais drástica. Ela queria passar de um cabelo loiro para um tom mais escuro, algo que eu sabia que exigia uma boa técnica e, principalmente, confiança. O desafio era grande, mas decidi que não ia deixar o medo me paralisar. Lembrei-me de todos os conselhos que os cabeleireiros mais experientes me davam. Confiança é a chave, Mariana. Se você transmitir segurança, os clientes vão confiar em você, e o resultado será sempre melhor. Eu pedi para ela me contar mais sobre como ela imaginava o resultado, e ao mesmo tempo, fiz várias perguntas sobre como seu cabelo reagiria a mudanças de cor, para garantir que o tratamento fosse o mais adequado. Comecei o processo com muito cuidado, passo a passo, mantendo o foco em cada detalhe. Durante o processo, enquanto esperávamos o tempo de pausa da tintura, conversamos sobre diversos assuntos, e isso ajudou a quebrar qualquer tensão que eu sentia. A cliente estava tranquila, o que me dava ainda mais confiança para continuar. Quando terminei o trabalho e ela se olhou no espelho, uma sensação de realização me invadiu. Ela não só estava satisfeita, mas me agradeceu com um sorriso largo e os olhos brilhando. Ficou perfeito, Mariana. Você realmente sabe o que está fazendo. Foi uma das melhores sensações que já experimentei no salão. Não era apenas sobre o serviço bem feito, mas sobre a confiança que ela tinha em mim, uma confiança que eu mesma havia conquistado. Esses momentos foram se acumulando ao longo dos meses, e minha base de clientes fiéis foi crescendo.
Eu me tornava cada vez mais reconhecida e procurada. A cada novo serviço, minha confiança aumentava, e com ela, a minha compreensão de como lidar com as diversas necessidades e desejos de cada cliente. Percebi que, além de ser técnica, ser cabeleireira envolvia também entender as pessoas, ouvir suas histórias, seus anseios e inseguranças. Cada corte de cabelo, cada mudança de cor, se tornava uma experiência única, e eu me sentia grata por fazer parte de tantos momentos de transformação na vida das pessoas. Era um dia comum de trabalho, um daqueles em que o salão seguia a rotina, com clientes entrando e saindo, trocando de lugar, trocando de histórias e de experiências. Eu estava no meio de um corte quando um homem jovem entrou no salão. Ele tinha um semblante tranquilo, quase indiferente ao ambiente agitado ao seu redor. O que me chamou a atenção, além do seu jeito calmo, foi o fato de ele se aproximar da recepção com um pedido que eu nunca tinha ouvido antes. Ele queria fazer uma permanente. Naquele momento, o salão estava tranquilo, mas nem por isso eu me sentia relaxada. Era uma das tarefas que eu menos tinha experiência. Eu sabia o básico sobre a técnica, é claro, mas a ideia de fazer uma permanente em um cliente que, aparentemente, não se importava com a possibilidade de dar errado, me deixou tensa. Eu sabia que isso poderia dar errado de várias maneiras. E, na época, eu ainda não me sentia completamente segura para lidar com algo tão complexo e específico. Mas o pedido estava feito, e ele já estava me olhando, aguardando minha resposta. Hesitei um pouco antes de responder, tentando disfarçar a insegurança que surgia. Mas, ao mesmo tempo, não queria demonstrar que algo me incomodava. Era o meu trabalho, afinal, e eu não poderia recuar agora. Quando falei, minha voz saiu mais firme do que eu imaginava. Claro, posso fazer a permanente para você. O cliente, sem demonstrar qualquer tipo de preocupação, apenas assentiu e se acomodou na cadeira, pronto para o processo. Era como se a ideia de um risco, de um possível erro, não tivesse importância para ele. O que ele parecia querer mesmo era experimentar algo novo, testar os limites da transformação que o cabelo poderia trazer. Isso só aumentou a minha ansiedade. O risco de não dar certo parecia ainda mais evidente, mas, ao mesmo tempo, aquilo estava prestes a se tornar uma oportunidade única de crescimento para mim. Iniciei o procedimento com cuidado, explicando ao cliente os passos que iria seguir e pedindo para que ele me avisasse caso sentisse qualquer desconforto. O processo de permanente é delicado, envolve o uso de produtos químicos e a necessidade de um acompanhamento constante para garantir que o cabelo não sofra danos irreversíveis. Cada etapa exigia atenção, e, a cada movimento, eu sentia um misto de concentração e tensão. Eu estava fazendo algo que nunca tinha feito antes, mas sabia que era necessário manter a calma, focar na técnica e confiar no treinamento que eu já havia recebido. Durante o tempo que o tratamento durou, o cliente se manteve em silêncio. Sua expressão estava serena, mas não dava indícios de que ele se importava com os resultados. Ele parecia muito à vontade, como se não houvesse nenhuma pressão para que tudo fosse perfeito. Isso foi, sem dúvida, um contraste com a minha própria ansiedade. Ele estava, por assim dizer, mais relaxado do que eu, que estava concentrada em cada detalhe para garantir que o processo fosse um sucesso. O momento mais tenso veio quando eu removi os rolos e apliquei o produto final. O cheiro do produto químico no ambiente aumentou, e o tempo parecia estar se arrastando. Como sempre acontece quando estamos nervosos, parecia que o relógio parava. Eu me perguntava, será que deu certo? Será que ele vai gostar? E se algo não ficar bom? Eu tentava não demonstrar, mas as dúvidas se acumulavam em minha mente. Por fim, o cabelo estava pronto. Eu retirei o excesso de produto, enxaguei cuidadosamente e sequei os fios com muito cuidado. Quando o cliente se olhou no espelho, não pude deixar de observar sua expressão. Ele examinou o cabelo por um momento, girando a cabeça de um lado para o outro, tentando entender como a mudança tinha ficado. Ele parecia surpreso, mas não no sentido negativo, mas como alguém que se deparou com algo novo, inesperado, e estava absorvendo o impacto dessa transformação. Ficou bom, ele finalmente disse, com um sorriso discreto. A aprovação estava ali, mas não era um sorriso vibrante, nem um entusiasmo transbordante. Era como se ele estivesse tentando esconder uma emoção mais profunda, algo que não conseguia expressar de imediato. Agradeceu pela transformação, deu o pagamento e se despediu,
saindo do salão com a mesma calma com que entrou. Fiquei ali, olhando para a cadeira vazia onde ele havia se sentado, refletindo sobre aquele encontro. Não era apenas o tratamento técnico que havia me deixado pensativa. O que me intrigou foi a maneira como o cliente parecia querer expressar algo mais, mas, ao mesmo tempo, se mantinha distante, em silêncio. Não conseguia entender exatamente o que ele estava tentando comunicar. Talvez fosse apenas a sua personalidade serena, ou talvez houvesse algo mais por trás da sua atitude indiferente. De qualquer forma, a situação me deixou com um certo desconforto, como se tivesse perdido uma oportunidade de conectar com ele de uma forma mais profunda. Essa interação me marcou não só pela experiência técnica de realizar algo tão desafiador, mas também pela sensação de que há sempre algo mais a ser compreendido em cada cliente. Nem todo serviço é apenas sobre a transformação física, e nem toda interação é apenas sobre o que é visível. Às vezes, como profissionais de qualquer área, somos chamados a perceber as camadas não ditas, os silêncios e as expressões que não cabem em palavras. E, embora naquela ocasião eu não tenha conseguido ir além do tratamento técnico, fiquei com a sensação de que aquele cliente deixou algo em mim. Uma lição que, embora silenciosa, falava mais sobre a necessidade de não só realizar o trabalho, mas também estar atento ao que não se diz. Foi um daqueles dias comuns em que a rotina do salão seguiu seu curso, e eu estava atendendo mais um cliente quando recebi uma mensagem da minha cliente fixa, aquela que sempre procurava meus serviços e que já havia me acompanhado em várias fases do meu crescimento profissional. Ela era uma mulher simpática, atenciosa, sempre interessada em saber mais sobre minha vida e meu trabalho. Às vezes, eu me sentia mais confortável conversando com ela do que com outros clientes. Nosso relacionamento, mesmo profissional, já tinha uma conexão que parecia ir além do simples atendimento. Naquela mensagem, ela me convidava para a festa de aniversário de seu filho. Um convite simples, mas que foi suficiente para me deixar sem palavras. Nunca antes em minha vida eu tinha sido convidada para uma festa de aniversário de um cliente. A ideia de ser incluída em um momento tão pessoal e íntimo da vida de alguém me tocou de uma forma que eu não soube expressar na hora. Havia algo de especial nisso, algo que me fez perceber que, de alguma forma, eu estava sendo reconhecida não apenas pelo meu trabalho, mas pela pessoa que eu era, alguém com quem a cliente sentia que valia a pena compartilhar um pedaço de sua vida. Eu, no entanto, fiquei dividida entre a felicidade de ser convidada e a insegurança que esse tipo de situação naturalmente causava em mim. Sempre fui uma pessoa mais reservada, e a ideia de estar em um evento social, especialmente com pessoas que não conhecia muito bem, me deixava desconfortável. Eu não sabia como me comportar, o que vestir, o que dizer. Mas, ao mesmo tempo, não queria perder a oportunidade de fazer parte daquele momento, de estar ali e mostrar à cliente o quanto eu apreciava o convite. Depois de alguns minutos de indecisão, tomei coragem e aceitei. O dia da festa chegou, e, apesar da minha ansiedade, fiquei animada. Coloquei um vestido simples, mas que me fizesse sentir confortável e confiante. Fui até o local da festa, que estava em um salão de festa simples, mas decorado de forma aconchegante, com balões coloridos e uma mesa cheia de guloseimas. O ambiente estava cheio de energia, risos e conversas, e logo eu me vi dentro daquele universo novo, rodeada de pessoas que pareciam estar se divertindo imensamente. Fui recebida pela cliente com um sorriso caloroso e uma receptividade que me fez sentir imediatamente à vontade. Ela estava radiante, com um sorriso no rosto e uma energia que parecia contagiar a todos ao seu redor. Conversamos brevemente sobre o trabalho que fiz em seu cabelo, e ela me agradeceu novamente, como se aquele pequeno gesto tivesse sido algo muito importante para ela. Fiquei tocada com suas palavras. Logo, comecei a perceber mais detalhes sobre a festa. As crianças brincavam, as músicas tocavam ao fundo, os pais conversavam entre si e compartilhavam histórias. A familiaridade que eu estava começando a sentir, no entanto, logo foi interrompida por algo inesperado. Em meio ao burburinho da festa, um jovem rapaz se aproximou de mim. Quando olhei para ele, a primeira coisa que notei foi a expressão tranquila que ele tinha, a mesma serenidade que eu lembrava de nosso encontro no salão. Ele sorriu para mim, e eu retribuí, mas a minha mente começou a trabalhar freneticamente. Algo estava fora do lugar. Foi então que a ficha caiu. Aquele jovem era o mesmo cliente que eu havia atendido semanas antes para fazer a permanente. O rapaz que,
com uma tranquilidade impressionante, confiar a transformação de seu cabelo a mim sem demonstrar nenhuma pitada de preocupação. Eu não sabia o que fazer. A festa de aniversário era, sem dúvida, um evento social e descontraído, mas a presença dele ali, e a ideia de ele ser filho de minha cliente, criou uma situação que me deixou desconfortável. Eu nunca tinha me sentido tão fora de lugar. Como eu deveria me comportar? O que deveria dizer? Era um momento onde a profissional e a pessoa se confundiam, e eu não sabia como gerenciar isso. Ele parecia perceber minha confusão, mas não parecia se importar. Ao contrário, parecia confortável com a situação, como se nada de estranho estivesse acontecendo. Ele começou a conversar comigo de forma descontraída, perguntando como estavam as coisas no salão e como eu me sentia trabalhando ali. O que ele disse me fez sentir ainda mais desconfortável. Era como se estivéssemos falando sobre um assunto muito técnico em um ambiente totalmente informal. Algo não se encaixava. Eu tentei disfarçar minha atenção, dando respostas curtas e tentando me focar no que ele dizia. A verdade é que eu me sentia exposta. Estava ali, de repente, em um evento social, sendo confrontada com algo que nunca tinha esperado. Um cliente, que eu tinha atendido de uma forma tão profissional, agora se apresentava como parte da minha vida pessoal. Ele me tratava de forma tão natural, como se estivéssemos em um contexto completamente diferente, sem lembrar da posição que eu ocupava no salão, sem considerar que eu era profissional e ele o cliente. A situação ficou ainda mais desconfortável quando percebi que ninguém na festa sabia da nossa conexão. Eu era apenas mais uma convidada, mas, para mim, havia uma linha invisível que nos separava, uma linha que ele parecia não notar ou sequer se importar. O que eu não sabia, na verdade, era como esse jovem cliente me via. Será que ele ainda me enxergava como aquela cabeleireira inexperiente que fizera um bom trabalho em seu cabelo? Ou será que, para ele, nossa relação estava totalmente desconstruída, como se fosse um encontro casual entre pessoas que estavam em diferentes pontos de suas vidas? O fato é que eu não sabia como me comportar, como agir ou o que pensar. A situação era desconcertante, pois, por mais que eu tivesse criado laços profissionais com a cliente, com seu filho eu sentia uma estranheza, como se aquela interação em uma festa de aniversário fosse uma quebra de barreiras que eu não estava pronta para enfrentar. A festa estava em pleno andamento, e o ambiente continuava alegre e descontraído. As crianças corriam pela pista de dança, os adultos se reuniam em conversas, e aos poucos, eu começava a me sentir mais à vontade. A princípio, a tensão inicial que eu havia sentido ao ver o jovem cliente se dissipava, mas uma nova camada de desconforto começava a se formar, de uma maneira inesperada. Eu estava conversando com algumas pessoas, tentando me entrosar, quando percebi que o filho da minha cliente, aquele jovem que eu havia atendido no salão, estava se aproximando de mim. Ele se posicionou ao meu lado e, com um sorriso confiante, perguntou de maneira casual: "Você gostaria de sair comigo algum dia? Talvez a gente possa ir a algum lugar juntos, se você estiver afim." Naquele momento, uma sensação de choque me envolveu. Eu sabia exatamente o que ele estava tentando fazer, e, ao mesmo tempo, não sabia como reagir. O que ele estava sugerindo parecia simples para ele, mas para mim, a situação era tudo, menos simples. Um misto de confusão e desconforto tomou conta de mim. Eu sabia que minha vida era bem diferente da dele, e o contexto de nossa interação tornava a proposta ainda mais estranha. Eu era órfã. Não que isso fosse algo sobre o qual eu gostasse de falar, mas o simples fato de saber que meu passado e minha realidade não se encaixavam nos padrões daquela família me deixava com a sensação de que eu não pertencia àquele mundo. Eu sentia que ele, com toda a sua vida estruturada, não compreendia o peso que essas diferenças poderiam ter para alguém como eu. Eu não me via em um cenário onde, de repente, alguém da sua posição, com uma família bem estabelecida, pudesse estar interessado em alguém como eu. Minha vida não era como a dele. Eu havia aprendido a me virar sozinha, a lidar com as dificuldades, a não esperar nada de ninguém. Tudo ao meu redor parecia indicar que eu não deveria, e talvez nem pudesse, me envolver com alguém daquela família. Não só por conta da diferença de status, mas pela própria natureza da relação que havíamos construído até aquele momento. Ele era um cliente. Eu era a profissional que o havia atendido no salão, e nossa relação deveria seguir sendo assim, profissional. A proposta dele me pegou tão de surpresa que nem soube como reagir na hora.
Eu não tinha certeza do que ele esperava, e meu instinto foi recusar educadamente, mas com a maior clareza possível. Não era o momento para mim, e eu não queria que ele pensasse que havia algum tipo de interesse. Eu sabia que ele não estava fazendo nada de errado, mas a situação era extremamente desconfortável para mim. Não, obrigado. Eu não acho que seja uma boa ideia, respondi, tentando soar tranquila, mas sentindo a pressão crescente em meu peito. Ele pareceu um pouco surpreso, mas não se mostrou ofendido. Seu sorriso diminuiu um pouco, mas ele apenas deu de ombros e mudou de assunto, o que aliviou parcialmente a tensão. No entanto, a situação não ficou ali. A mãe dele, minha cliente, que até então estava perto, observando tudo com atenção, se aproximou depois, aparentemente sem perceber o impacto que a conversa havia causado em mim. Ela me olhou com um sorriso gentil e, de forma quase carinhosa, disse: "Você deveria dar uma chance para ele, querida. Ele é um bom rapaz, e eu acho que vocês dois poderiam se dar muito bem. Só se conhecerem melhor, quem sabe." Eu senti a pressão aumentar ainda mais. Eu não sabia o que dizer a ela. A ideia de ser pressionada por alguém em quem eu confiava, uma pessoa que havia me apoiado profissionalmente e que sempre teve boas intenções, me fez sentir ainda mais desconfortável. Eu sabia que ela apenas queria o melhor para o filho, mas ao mesmo tempo, eu não queria me ver envolvida nessa situação, não dessa maneira. Naquele momento, eu me vi dividida entre o respeito pela cliente e o incômodo que eu sentia por ser colocada em uma situação tão estranha. A pressão para atender às expectativas de outros, para me encaixar nas expectativas de uma família bem estruturada, estava me sufocando. Eu não sabia como sair de tudo isso sem parecer rude ou ingrata, mas ao mesmo tempo, eu precisava dar um passo atrás. Eu entendo, mas, realmente, não acho que seja o momento certo para isso. Foi tudo o que consegui dizer, sem me aprofundar mais. A cliente pareceu entender, embora ainda com uma expressão pensativa, talvez imaginando que eu estava apenas sendo tímida. No fundo, ela provavelmente não compreendia completamente as razões pelas quais eu me sentia desconfortável. E eu também não conseguia explicar de forma simples o que estava acontecendo dentro de mim. Eu estava sendo puxada para fora da minha zona de conforto de uma maneira que eu não conseguia controlar. A situação se arrastou um pouco mais, e eu sabia que precisava sair dali antes que algo pior acontecesse. Eu estava começando a sentir que a linha entre o profissional e o pessoal havia se misturado de uma maneira que eu não sabia como lidar. A festa já não era mais o evento alegre e descontraído em que eu havia me sentido parte de algo. Agora, ela se tornava um lugar de confusão emocional para mim, onde eu não sabia mais qual era o meu lugar. Decidi que era hora de ir embora. Não queria parecer antipática, mas eu não me sentia bem ali, e sabia que a única forma de aliviar a tensão era me afastando da situação. Cumprimentei a cliente, agradeci pelo convite, e me despedi com um sorriso forçado, tentando esconder a sensação de estar perdida em um contexto que eu não havia planejado nem desejado. Saí da festa mais cedo do que imaginei, com a mente cheia de perguntas e sem respostas claras. O que realmente estava acontecendo entre mim e aquele cliente? E por que a situação parecia tão complicada para mim? Eu ainda não sabia, mas algo dentro de mim dizia que a resposta não era simples, e que eu precisaria de tempo para entender tudo o que estava envolvido. Nos dias que seguiram a festa, a pressão da mãe do cliente parecia não diminuir. Ela continuava a me abordar com frequência, tentando fazer com que eu reconsiderasse a ideia de me envolver com seu filho. Aparentemente, ela não entendia a posição desconfortável em que me encontrava, ou talvez não estivesse disposta a aceitar os limites que eu tentava impor. Ela realmente acreditava que eu poderia ser a esposa ideal para o filho dela, e isso era uma realidade que eu não conseguia compreender. A cada encontro no salão, ela me fazia elogios discretos, mas notáveis, sempre reforçando o que considerava minhas qualidades. Era uma tentativa sutil de me convencer de que eu era perfeita para seu filho. Em uma dessas conversas, ela disse: "Você é uma mulher tão dedicada e carinhosa, além de ser muito boa no que faz. Eu realmente vejo um futuro para vocês dois, sabia? Ele é um bom rapaz, e você também é. Acho que poderia ser uma esposa maravilhosa para ele. Mesmo com as nossas diferenças, não importa. Ele precisa de alguém que tenha caráter, e você tem tudo isso." As palavras dela me deixaram sem palavras, um mix de gratidão e desconforto. Por um lado,
A forma como ela me via me fazia sentir apreciada. Mas, por outro, eu não conseguia me livrar da sensação de que ela não via o cenário todo. Ela não compreendia, de fato, o peso das minhas experiências de vida, nem a distância que eu sentia entre nós, em termos de status e de histórias pessoais. Minha origem humilde e o fato de eu ser órfã não pareciam ser um problema para ela, mas eram, sem dúvida, uma realidade que pesava muito em minha cabeça. Aconteceu em um dia comum de trabalho, enquanto estávamos no salão, que ela tocou novamente no assunto. Ela estava sentada na cadeira, enquanto eu cuidava de seus cabelos, e não demorou para que o assunto voltasse à tona. Ela olhou para mim com um sorriso acolhedor, mas um tanto insistente, e disse: "Você sabe, querida, que ele está muito apaixonado por você, não sabe? Eu posso ver isso. E eu, como mãe, acho que seria uma grande felicidade para ele ter uma esposa como você. Sei que você tem suas inseguranças, mas não se preocupe com isso. Ele vai te ajudar a superar tudo isso." Eu não sabia como responder de forma educada sem desrespeitar a boa intenção dela. Em um primeiro momento, eu senti uma mistura de gratidão e frustração, como se ela estivesse tentando fazer com que eu me encaixasse em um molde que eu não estava disposta a aceitar. Eu sabia o que ela queria, mas também sabia que não era isso que eu queria para mim. A última coisa que eu queria era ser vista como uma boa esposa para o filho de uma mulher tão estabelecida, tão rica e cheia de uma vida aparentemente perfeita. Ela não entendia que meu foco estava em outras questões, em minha carreira, em meu futuro profissional, em me encontrar enquanto pessoa, sem me perder no papel de alguém que deveria corresponder às expectativas de outros. Naquele momento, uma parte de mim queria ser grata pelo carinho dela, mas outra parte de mim queria gritar e dizer: "Eu não sou o que você pensa. Eu não sou sua ideia de esposa perfeita." Mas não fiz isso. Eu engoli as palavras e tentei disfarçar o desconforto. "Eu entendo o que você está dizendo. Mas, sinceramente, não sei se é o melhor momento para pensar sobre isso, nem sei se é algo que eu quero." Minha resposta saiu de maneira mais hesitante do que eu gostaria, e pude perceber, pelo olhar dela, que ela não estava completamente satisfeita com minha reação. Ela, no entanto, não parecia se dar por vencida. "Você tem muito a oferecer, querida. E, sinceramente, não sei se ele vai encontrar alguém melhor do que você. Eu sou uma mãe, claro, e quero o melhor para meu filho. Sei que ele merece alguém com o coração bom, como você. Não se preocupe com as diferenças sociais. Isso não faz diferença, não no final das contas." Isso me fez refletir ainda mais sobre o que realmente estava em jogo. Eu percebia que ela estava sendo genuína, mas também sabia que a visão dela sobre as relações sociais e os valores de uma família como a dela estavam muito distantes do que eu vivia. Para ela, a questão de classe social não era algo tão relevante, mas para mim, era. Não se tratava apenas de uma questão financeira, mas de um abismo entre nossas realidades. Ela não sabia o que era crescer sem o apoio de uma família tradicional, sem saber de onde viria o próximo sustento, ou como lidar com a dor da perda. Ela não compreendia que, para mim, estar em um relacionamento com seu filho não era apenas uma questão de gostar ou não, mas uma questão de me sentir completamente deslocada nesse novo mundo que ela imaginava para mim. Com o tempo, as conversas foram se tornando mais frequentes. A insistência dela se tornou mais sutil, mas igualmente constante. Eu sentia que ela não estava disposta a aceitar um não, mesmo que eu não estivesse afirmando isso explicitamente. Ela continuava a me envolver em suas palavras gentis, em sua visão sobre o futuro de seu filho, e inevitavelmente, sobre o meu futuro também. Eu sabia que ela queria apenas o melhor para o filho, mas eu não podia me forçar a aceitar uma ideia que não fazia sentido para mim. Por fim, comecei a me afastar das conversas mais pessoais, tentando redirecionar nosso relacionamento para o profissional. Quando ela perguntava sobre o que eu pensava em relação ao seu filho, eu sempre desviava a conversa, falando sobre o trabalho, sobre a vida no salão. Era a minha maneira de criar distância. Não queria que ela continuasse alimentando a esperança de que eu me encaixaria na imagem que ela havia projetado para mim. A vida tem uma maneira peculiar de nos levar por caminhos inesperados, e, de certa forma, foi isso que aconteceu comigo. Eu sempre fui uma pessoa cautelosa, desconfiada do que o futuro poderia me oferecer, e especialmente relutante em me entregar a relacionamentos que, na minha mente, estavam além das minhas capacidades ou do que eu merecia. Por muito tempo,
A ideia de me envolver com alguém de uma classe social tão diferente da minha me parecia impossível, ou pelo menos, inatingível. Eu nunca imaginei que o filho da cliente, o jovem homem com quem eu tinha tido aquelas interações desconfortáveis no passado, poderia se tornar alguém tão importante na minha vida. No entanto, à medida que os meses passaram, algo mudou. As conversas com ele se tornaram mais frequentes, e de alguma forma, mais naturais. Quando olhei para ele pela primeira vez, no salão, o vi apenas como o cliente que estava ali para um corte ou tratamento. Ele era mais um rosto, mais uma pessoa em uma fila de clientes. Mas à medida que passávamos mais tempo juntos, algo começou a se encaixar. Ele era inteligente, engraçado, e ao contrário do que eu havia imaginado inicialmente, muito mais sensível do que eu pensava. Cada encontro me deixava com uma sensação de conexão crescente, e, sem que eu percebesse, os pequenos momentos de conversa casual começaram a se transformar em algo mais profundo. Ele me ouvia com atenção, não apenas como uma cliente, mas como alguém com quem ele realmente queria compartilhar o tempo. E eu, por minha vez, comecei a vê-lo de forma diferente. Aquelas inseguranças iniciais sobre a diferença de classe social, sobre o fato de eu ser órfã e vir de uma realidade totalmente distinta, foram começando a desaparecer. Ele não via essas diferenças como barreiras. Na verdade, o que ele via era uma pessoa que, apesar dos seus medos e limitações, tinha algo especial. Ele me mostrava um mundo em que o dinheiro e o status não eram tão importantes quanto as conexões genuínas. E, aos poucos, eu fui me permitindo enxergar não apenas a possibilidade de um relacionamento, mas a realidade dele. A conexão que eu sentia com ele me fez perceber que, talvez, o que eu temia o tempo todo, a vulnerabilidade de me abrir para alguém, não fosse tão assustador assim. Com o tempo, o relacionamento foi se aprofundando. Nós começamos a sair mais, a conversar mais sobre nossas vidas, nossos sonhos e até mesmo, nossos medos. Eu vi que ele não estava preocupado com minha origem humilde ou com o fato de eu ter sido criada sem os cuidados de uma família tradicional. Ele estava interessado em quem eu era como pessoa. Isso, para mim, foi uma revelação. E aos poucos, comecei a me apaixonar por ele de uma maneira que eu nunca pensei que fosse possível. Eu me dei conta de que ele também estava apaixonado por mim. As coisas começaram a fluir de maneira natural, como se o universo finalmente tivesse colocado tudo em seu devido lugar. O medo que eu sentia de que a diferença entre nós fosse um obstáculo se dissipou, e eu me entreguei ao relacionamento com uma intensidade que eu não imaginava ser capaz de sentir. Quando ele me pediu em namoro, foi como se todas as minhas inseguranças tivessem sido silenciadas. E, logo depois, a ideia de um casamento passou a ser uma conversa real, não mais um sonho distante, mas uma possibilidade concreta. A aceitação de nossa união não veio de forma fácil ou automática. No começo, mesmo com o relacionamento ganhando força, ainda havia algumas dúvidas. Eu me perguntava se a minha origem realmente não importava para ele, e se, de fato, ele estava pronto para abrir mão das expectativas de sua família e dos padrões que ele provavelmente havia sido ensinado a seguir. Mas ele não hesitou em me garantir que sua escolha era genuína, que não havia obstáculos para o que queríamos construir juntos. Foi também através da mãe dele, minha sogra, que eu comecei a perceber que a família dele não estava apenas aceitando nossa união, mas realmente me acolhendo. Com o tempo, ela foi se mostrando mais do que apenas uma mulher rica e estabelecida. Ela se tornou uma verdadeira amiga, alguém em quem eu podia confiar, alguém que me enxergava como eu realmente sou. Ao contrário do que eu imaginava no início, ela não via mim como uma intrusa ou uma pessoa indigna de estar ao lado de seu filho. Ela, de fato, me tratava como uma filha. Em nossas conversas, ela compartilhou suas próprias inseguranças e desafios, me ajudando a entender que, embora nossas vidas tivessem sido muito diferentes, nossas experiências humanas podiam se conectar de maneiras que eu jamais tinha imaginado. Em um momento, ela me disse algo que nunca vou esquecer: você e ele se amam, e isso é o que realmente importa. Não se preocupe com o resto. Eu sei o quanto ele é feliz com você, e a única coisa que eu quero é que você seja feliz também. Eu te vejo como minha filha, e vou te apoiar sempre, não importa de onde você veio. Essas palavras me tocaram profundamente, porque eu não tinha ideia de que ela pudesse me ver daquela forma. Eu nunca imaginei que alguém tão distante de minha realidade me aceitasse tão completamente, sem julgamentos, sem reservas.
Ela não olhava para o meu passado ou para o que eu não tinha. Ela via quem eu era no momento, e isso me fez sentir algo que eu nunca havia experimentado antes: aceitação genuína. Foi então que percebi que, apesar das minhas inseguranças iniciais e do medo de não me encaixar naquele mundo, eu finalmente estava encontrando o meu lugar. Eu estava me permitindo ser amada, aceita e valorizada por quem eu sou, sem precisar me moldar para atender às expectativas de outros. O relacionamento com o filho da cliente, agora meu namorado e futuro marido, se tornou um símbolo de tudo o que eu havia superado, e da pessoa que eu estava me tornando. Nos primeiros anos do meu casamento, tudo parecia estar no lugar. Eu havia encontrado a felicidade que tanto buscava, e o relacionamento com meu marido era tudo o que eu sonhara. Ele sempre foi gentil, atencioso e dedicado a mim, e, com o tempo, nossa relação se consolidou como um refúgio seguro para mim. Quando nos casamos, fui recebida pela família dele de braços abertos. Minha sogra, que sempre me acolheu com carinho, passou a ser uma figura materna em minha vida. O sentimento de pertencimento que eu tanto desejava finalmente parecia se concretizar. Mas, como acontece em muitas histórias, nem sempre a felicidade é duradoura, e a vida tem um jeito cruel de nos mostrar que nem tudo o que parece perfeito realmente é. Tudo começou de maneira sutil, com mudanças pequenas no comportamento dele, coisas que eu não sabia identificar na hora, mas que com o tempo foram se tornando mais evidentes. Ele passou a ficar distante, ausente, e as conversas que antes eram fluidas começaram a ser preenchidas com silêncios desconfortáveis. Eu, que sempre fui atenta aos detalhes, comecei a me preocupar. Algo estava errado, mas eu não sabia o que. Foi então que minha sogra, aquela mulher que sempre teve um papel tão importante na minha vida, veio até mim com uma expressão séria, como se carregasse o peso de um segredo pesado demais para ser guardado. Ela me chamou para conversar, e o tom da conversa já me fez suspeitar de que algo estava prestes a mudar de forma irreversível. As palavras que ela disse foram como um golpe no estômago, deixando-me sem fôlego. Eu preciso te contar uma coisa, filha. Eu sei que isso vai te machucar muito, mas você precisa saber. Ela começou, antes de me lançar no abismo da dor. Seu marido está com outra mulher. E não só isso. Ela está grávida. Eu senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. As palavras dela ecoaram na minha mente, mas eu não conseguia entender. Como assim? Como isso poderia acontecer? Eu, que passei tanto tempo acreditando que estava vivendo o meu conto de fadas, agora estava sendo arrancada do sonho e confrontada com a dura realidade. Era como se o amor que eu sentia por ele tivesse sido apagado, e tudo o que restava fosse uma imagem distorcida, quase irreconhecível, do homem que eu pensava conhecer. Minha sogra, com a mesma frieza que a notícia exigia, foi ainda mais direta: eu sugiro que você se divorcie dele. Eu vou te apoiar nisso, e ainda ofereço uma pensão generosa para que você possa seguir em frente. Você merece ser feliz, e ele não é mais o homem que você casou. As palavras dela foram como uma lâmina afiada. Eu não sabia o que fazer, o que dizer, ou até mesmo como reagir. O mundo parecia ter desmoronado ao meu redor. Eu amava aquele homem. Eu havia dedicado minha vida a ele, e agora, tudo estava perdido. Ele estava com outra mulher, prestes a ter um filho com ela, e eu, como uma mulher enganada, parecia ser a última a saber. Eu não conseguia entender como ele poderia fazer isso comigo. Será que ele me enganou o tempo todo? Será que tudo o que nós construímos não passou de uma ilusão? Tentei entrar em contato com ele, desesperada por uma explicação. Liguei várias vezes, mandei mensagens, mas ele não atendia. Não respondia. Como se tivesse desaparecido da minha vida. Eu sentia uma dor esmagadora, e ao mesmo tempo, uma raiva cega. Eu queria enfrentar ele, confrontá-lo, saber de tudo. Mas ele simplesmente me ignorava, como se eu não fosse nada. Como se eu fosse a última pessoa no mundo a quem ele deveria dar explicações. Minha dor se transformou em uma sensação de desamparo. Eu não sabia o que fazer, mas uma parte de mim sabia que não poderia continuar assim. Meu casamento, aquilo que eu tanto valorizei, já estava destruído. Eu não queria ser humilhada e ficar me submetendo a um relacionamento em que ele claramente não me respeitava mais. Foi então que, após dias de silêncio total e uma angústia crescente, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida: aceitar o divórcio. Eu não queria isso.
Eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto, mas não havia mais escolha. Ele não estava mais lá. E a verdade é que eu também já não o reconhecia. Ele se tornará uma pessoa completamente diferente da que eu amava. Minha sogra, que havia sido a primeira a me dar a notícia, continuou ao meu lado, oferecendo apoio financeiro e emocional. Ela sabia que eu estava devastada, e eu sabia que, no fundo, ela também estava sofrendo, mesmo que sua postura fosse racional e firme. Ela me ofereceu um valor considerável como pensão, como forma de me ajudar a seguir em frente. Eu aceitei, não porque fosse algo que eu quisesse, mas porque eu sabia que, com tudo o que estava acontecendo, eu precisaria de apoio financeiro para recomeçar minha vida. A dor do divórcio era insuportável, mas a sensação de estar sendo ignorada e rejeitada por ele foi o que mais doeu. Ele, com toda a sua frieza, me deixou para trás sem sequer dar uma explicação. Eu me senti vazia, como se todas as promessas que ele fizera para mim não passassem de palavras vazias. Eu, que acreditava que o amor superaria qualquer obstáculo, agora estava de frente para a mais difícil das realidades. O amor, por mais intenso que tenha sido, não era o suficiente para nos manter unidos. Foi assim que eu me vi, finalmente, tomando a decisão de seguir em frente, sem olhar para trás. O casamento que eu tanto sonhei e que parecia perfeito desmoronou diante dos meus olhos, e eu tive que aceitar que a minha história com ele havia chegado ao fim. A dor era grande, mas eu sabia que era a única maneira de preservar a minha dignidade e começar a reconstruir a minha vida. O que quer que houvesse sido entre nós, agora estava perdido. Eu precisava olhar para o futuro, por mais doloroso que fosse. Os 3 anos que se seguiram ao divórcio foram os mais sombrios da minha vida. Eu estava completamente destruída. A dor da traição, a humilhação e o vazio que ficaram após a separação me afastaram do mundo. Eu me isolei de amigos, familiares, e até mesmo do trabalho. O salão em que comecei a trabalhar foi uma das poucas coisas que permaneci, mas meu. Os 3 anos que se seguiram ao divórcio foram os mais sombrios da minha vida. Eu estava completamente destruída. A dor da traição, a humilhação e o vazio que ficaram após a separação me afastaram do mundo. Eu me isolei de amigos, familiares, e até mesmo do trabalho. O salão em que comecei a trabalhar foi uma das poucas coisas que permaneci, mas meu coração estava fechado para tudo ao meu redor. Passei noites insones, cheia de pensamentos amargos e um ressentimento que parecia me consumir por dentro. A ideia de um futuro feliz parecia distante demais, e eu nem sequer sabia por onde começar a reconstruir minha vida. Eu me permiti viver em um limbo emocional, onde a tristeza era uma constante e a raiva, uma companheira fiel. Eu não conseguia perdoar, nem esquecer, o que meu ex-marido havia feito. E o pior de tudo era a sensação de abandono. Ele, que prometera estar ao meu lado em todas as situações, havia desaparecido de forma tão cruel, sem sequer se importar em dar uma explicação. Eu nunca obtive respostas, nunca ouvi um pedido de desculpas de sua parte. O que ficou foi o vazio e a dor de um amor perdido. Foi então, de forma inesperada e cruel, que a vida me trouxe um confronto com o passado. Em um dia qualquer, enquanto eu estava na rua, vi uma cena que me paralisou. Meu ex-marido e minha sogra estavam sentados em um banco de praça, com aparência desleixada e em condições muito precárias. Eles estavam visivelmente em situação de extrema necessidade. A primeira coisa que senti foi uma onda de incredulidade, seguida de uma raiva que, por um instante, me fez querer virar as costas e nunca mais olhar para trás. Mas algo dentro de mim me fez aproximar. Não era curiosidade, mas uma sensação estranha, uma necessidade de entender. Quando me aproximei, minha sogra me reconheceu imediatamente. Seus olhos, que antes brilhavam com uma confiança implacável, agora estavam marejados, cheios de arrependimento. Ela levantou-se rapidamente, mas sua postura estava derrotada. Era como se o peso dos anos, da culpa e da dor, tivesse caído sobre ela de forma implacável. Ela parecia uma mulher completamente diferente da figura autoritária e confiante de antes. Filha, ela disse, com um tom de voz que eu jamais imaginaria ouvir de sua boca. Eu sinto muito. Sinto muito por tudo o que aconteceu. Eu sei que nada que eu diga vai apagar o que fiz, mas você precisa saber o que está acontecendo. Aquelas palavras, que eu nunca imaginei ouvir, me desconcertaram completamente. Minha mente estava cheia de perguntas, de acusações. Mas antes que eu pudesse dizer algo, ela continuou. Seu ex-marido,
Ele está doente. Ele foi diagnosticado com uma doença degenerativa, algo parecido com Alzheimer. Ele não consegue mais se lembrar de nada, nem de mim, nem de você, nem de si mesmo. Ele não é mais o homem que você conheceu. As palavras dela me atingiram como um raio. Alzheimer? A doença que rouba as memórias, e eventualmente, a identidade da pessoa. Era isso que ele tinha? Ele, que me abandonou de forma tão brutal, estava agora sofrendo com uma doença que o deixava prisioneiro de sua própria mente. Eu não sabia o que sentir. Parte de mim queria sentir compaixão, mas outra parte de mim estava tomada pela raiva, pela sensação de que a vida estava sendo injusta, de que ele merecia mais do que aquilo. Minha sogra, vendo a minha expressão de choque, fez um gesto de desespero. Eu tentei de tudo para ajudá-lo. Eu gastei toda a nossa fortuna tentando encontrar tratamentos, médicos, qualquer coisa que pudesse curá-lo, mas não houve nada que pudéssemos fazer. A fortuna se foi, mas ele não melhorou. E agora ele não se lembra de nada. Eu fiquei ali, em choque, tentando processar o que estava acontecendo. A cena diante de mim era surreal. O homem que eu amava, aquele que eu acreditava ser a minha alma gêmea, agora estava perdido em sua própria mente, sem saber quem ele era, sem saber o que havia feito. Ele olhava para mim com os olhos vazios de quem não reconhece nada. Ele não sabia quem eu era. Ele não sabia o que significávamos um para o outro. E, de certa forma, eu não sabia o que eu deveria sentir. Minha sogra continuou, com uma expressão de dor em seu rosto. Eu sei que você tem razão em me odiar, em me desprezar por tudo o que fizemos. Mas eu só queria que você soubesse a verdade. Eu nunca quis que você se machucasse. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Mas agora, ele precisa de ajuda. Ele precisa de você, mesmo que ele não se lembre de você. Naquele momento, eu senti uma mistura de emoções. Eu queria gritar com ela, queria mandar ela e meu ex-marido para longe de mim. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que eu não poderia simplesmente ignorar aquilo. Eu não sabia o que ele sentia, nem o que ele entendia sobre tudo o que havia acontecido. Ele não era mais a pessoa que eu conhecia, e ele, provavelmente, nunca entenderia o quanto ele me magoou. Eu não sei o que fazer com isso, disse eu, minha voz trêmula. Eu passei tanto tempo tentando entender tudo o que aconteceu, e agora você me diz isso? Eu não sei se consigo olhar para ele, se consigo olhar para você, depois de tudo. Minha sogra abaixou a cabeça, como se estivesse esperando que eu a condenasse. Eu entendo, filha. Eu só quero que você saiba a verdade. E, se você puder, talvez, possa ajudá-lo a lidar com essa situação. Ele não é mais o homem que você casou, e ele precisa de alguém que se importe. Eu fiquei em silêncio por um momento, digerindo tudo o que acabará de ouvir. A vida parecia estar me dando um último teste, algo que eu nunca esperava passar. Mas a verdade é que, embora eu estivesse ferida e magoada, algo dentro de mim se desfez. Parte da raiva que eu guardava parecia ter se dissipado, substituída por uma compreensão que eu não conseguia controlar. Eu não sabia se conseguiria perdoar meu ex-marido, ou minha sogra, ou até mesmo a mim mesma por tudo o que vivi. Mas eu sabia que a raiva não me levaria a lugar nenhum. E, de alguma forma, aquela dor também começou a se transformar em algo mais leve, algo que me dava esperança de que, talvez, eu pudesse encontrar um caminho para a cura.